Oi, oi, poesia! Que alegria estar aqui mais uma noite de sábado com vocês, pra gente ler poesia, pra gente se inspirar, pra gente se encantar com a beleza das palavras, da vida e do que somos capazes de criar. Poemas, poesia, poesia que não está circunscrito apenas a poemas. Ela pode estar na dança, ela está na música, ela está no artesanato, ela está no nosso dia a dia, quando a gente consegue concentrar o nosso olhar em algo que nos inspire. É poesia. O poema é uma forma, é como um corpo, e nesse corpo pode ter ali a alma. A alma é a poesia. Então a poesia, ela está em tudo em que a gente possa encontrar esse encantamento, essa alma, essa conexão. E o poema é uma das formas que a gente traz poesia. Mais uma poesia falada aqui para você no Tertúlias com você. Espero que você goste. Hoje eu trouxe alguns poemas diferentes um do outro, não tem um tema específico. A gente teve perdas dentro da cultura, dentro da arte, assim, que foram muito grandes nessa semana, foi realmente assim intenso. Eu particularmente senti, né, bastante, mas a gente sabe que tudo é transitório, né, que nós estamos aqui de passagem, todos nós. E aí toda vez que alguém faz essa passagem, que alguém vai, a gente pensa, né, sobre a importância daquela pessoa em nossa vida, na nossa caminhada, na nossa jornada, independente dela estar próxima, né, da gente, de ser um parente, um familiar, um amigo, ou de ser distante, mas de alguma forma ter participado da nossa jornada, né? Como foi o caso, por exemplo, da Gal Costa, com as suas canções, com a sua bela voz, do Rolando Boldrin também, e do Capitão Pincel, né, que também nos deixou essa semana, assim, dentro dessa coisa do ser famoso, não é verdade? Porque a gente sabe que muitas pessoas muito importantes que estão fazendo cultura também ali na base não têm o mesmo reconhecimento, né? Essa mesma valorização que outros conseguem, enfim. Mas a gente tá, né, nesse caminho mesmo de se encontrar, de entender exatamente o que estamos fazendo aqui, né? O que que a gente pode deixar para o outro. Quando o outro vai, a gente pensa o que eu vou deixar, né? Dessa saudade que eu vou deixar, o que que eu vou deixar para o outro também depois, né, que eu partir. Mas isso a gente não sei se a gente vai ficar sabendo. De qualquer forma, é importante que a gente deixe encantamentos, beleza, deixe flores, deixe abraços, deixe palavras bonitas, deixe poesia, não é verdade? Então, para começar, eu vou trazer aqui um livro que é sensacional. Este livro aqui, o nome é O que o Sol faz com as Flores, da Rupi Kaur. É maravilhoso esse livro, eu super recomendo. Ela traz muitas palavras fortes das suas vivências, né? Como mulher, como imigrante, num país diferente e onde os traços dela também muitas vezes a definem como pessoa, né? Pelo olhar do outro, não por ela, porque ela não se deixa definir pelo que o outro tá ali dizendo que ela é. Ela fala também de muitas violências, né? Que ela já sofreu como mulher também. Então, ela traz meio que é como se fossem estações, sabe? Então, acho bem bonito e importante, impactante, forte. Muitos tentaram, mas ninguém me capturou. Sou o espírito dos espíritos, todos os lugares e nenhum. Sou um passe de mágica, dentro da mágica, dentro da mágica. Ninguém descobriu o segredo. Sou um mundo envolto em mundos, dobrado em sóis e luas. Você pode até tentar, mas não vai encostar essa mão
em mim é muito forte. Eu vou ler um outro aqui pra gente, dela também, pequenininho, pra gente, né, dar um pulo pra cima também, se revigorar. Na hora do meu parto, minha mãe disse: Deus mora em você. Consegue sentir sua dança? E traz desenhos, ilustrações lindíssimos, lindíssimas no livro. É uma delícia poder ouvir estas palavras e compartilhá-las também. Vou trazer um outro poema deste livro, Focos, da editora Cogito Editora. É a antologia poética 14ª. Olha só, a Focos. Ganhei de presente também, o Ivan de Almeida me enviou de presente. Esse também foi presente. Olha só, eu adoro ganhar livros, né? Eu amo pessoas que sabem que eu adoro ganhar livros e já me enviam livros e livros de poemas. Esse aqui foi minha cunhada que me deu. Minhas cunhadas, Dani e Messinha, e esse daqui foi o Ivan de Almeida, da editora Cogito. Ele é o editor da Cogito. Vamos lá. Quem sou eu? Na verdade, o poema se chama Quem Sou. Eu acrescentei o eu aqui. Quem sou? Da Lilian Peixinho. Eis-me aqui. Incógnito ponto de interrogação diante do universo. Olho-me no espelho e sinto diante de mim mesma como uma pseudoface que não sabe ao certo a própria identidade. Que sou? Quem sou? Como ser? Só há um que possa ser todo. Ser, o uno. Todos nós somos versos, versos incompletos, sem perfeição de rimas e simetria. Somos a vontade perfectível de seres errantes que buscam a alegria, vivendo-se dor. Quem sou? Poema de Lilian Peixinho. Eu adoro essa parte aqui, olha que ela fala: todos nós somos versos. É como se nós fôssemos um poema do universo. Cada um de nós compõe um verso desse grandioso poema que nem começa nem termina em nós, mas passa por nós e nós compomos essa dança. E é um complemento do último poema que eu li ali da Rupi, né? Ela traz isso. Você consegue sentir a dança? Você consegue sentir a poesia que esse poema traz? Olha só, é para deixar você assim super animado, super animada com essa perspectiva maravilhosa de ser um verso do universo. Adorei isso. Tô até querendo criar versos aqui, inspirada, né? Por esses belos poemas que contêm poesia, que contêm alma. Eu queria trazer um texto poético. Não é exatamente assim, ele não está escrito numa forma de poema, né? Aquele formato que a gente conhece, mas eu acho que traz uma certa poesia também, junto com uma reflexão. Tem uma coisa um pouquinho dura, né? De uma reflexão importante. E eu quero trazer, eu escrevi em 2018, foi um momento muito difícil, assim, sabe? Dentro da minha trajetória e dentro do que eu estava observando, assim, de um movimento no mundo e um movimento também no Brasil, e me questionando muitas coisas, né? Porque a gente precisa sempre parar, pensar, se questionar. Será que eu tô pensando
de uma maneira mais ampla? Será que eu tô muito inflexível? Será que eu tô muito cabeça dura? Será que eu tô certa mesmo? Eu posso estar errada. E será que o outro não estaria certo? De repente eu posso ouvir, de repente nós dois estamos certos, falando de formas diferentes. Existe o certo? Estamos aqui, né, para aprender. E aprender. Então eu escrevi esse texto, não tem nem título, vou colocar um título aqui agora. Permita-se. Pronto, coloquei um título. 4 anos depois eu coloco um título no meu texto. Tá até no caderno, com rabiscos ainda, eu nem digitalizei, nem... É a primeira vez que eu vou ler aqui, vou trazer, né, para vocês, sobre intolerância. Então, acabei de dar o título, é Permita-se. A intolerância nasce da não permissão. É como se a pessoa tivesse bloqueado em si a curiosidade, a autenticidade e a vontade de conhecer o novo. Ela não se permite ver além do que foi formatada para ver. Ela não consegue perceber o óbvio. Cada pessoa vem de uma realidade distinta. Ela se fecha em seu mundo como forma de proteger todas as crenças e todas as verdades que um dia aprendeu. O intolerante não aceita nem ouvir algo diferente. Às vezes ele finge que ouve, mas quase sempre nem se dá o trabalho. Ele já sabe o que vai responder, ele sempre tem a mesma atitude e a mesma resposta. A intolerância vive dentro dele, mostrando como é perigoso e frio o mundo para além das paredes da sua própria mente. Ela faz parte de sua personalidade, mas não admite ser vista. A intolerância induz seu personagem, diz a ele que tudo bem ser assim. Você e sua opinião são melhores mesmo. Ela dá atitudes que se travestem de bondade, mas tudo isto é só para deixar seu hospedeiro mais confortável em sua prisão. O intolerante vive numa ilusão, e se algum dia despertar dela, encontrará a liberdade. 10/10/2018. Naquela época nós estávamos diante de eleições bem complicadas também, né? Acho que nada se compara à que tivemos agora, acho que foi a mais estranha, assim, né? E movimentada, vamos colocar assim, dos últimos tempos, mas 2018 também foi muito tenso e muito complexo. Enfim, então eu tava percebendo esse movimento muito grande de intolerância, infelizmente ainda continuo percebendo e de algum modo até mais, né, mais extremado, com grupos mais solidificados, de pessoas que sinto, né, se fecharam ali em um mundo à parte, que só querem reforçar as suas próprias crenças. E aí não aceita nada de fora, não aceita ouvir o diferente, né? E eu falo assim em relação a certos grupos, mas é algo que nós temos que trabalhar internamente para que a gente não se torne como aquele que nós achamos ser o algoz. E a educação é justamente para isso. A educação, ela precisa ser libertadora justamente por isso, para que o nosso sonho não seja ter pessoas submissas a nós, mas que o nosso sonho seja
de dignidade, de paz, de amor, de oportunidades para todos, indistintamente. A gente tem que trabalhar dentro de nós os nossos sentimentos que nos levam aos extremos, justamente para que a gente também não se pegue prisioneiro, hospedeiro da intolerância. Ela só pode ser combatida se a gente reconhece que sim, existem em nós sementes de intolerância, mas a gente decide se vai cultivá-las, deixar que elas germinem, que se tornem paredes dentro da nossa mente, do nosso coração, a ponto de não permitir que o outro seja visto, que o outro seja ouvido, porque a gente sempre está achando que a nossa opinião é a mais correta, que o nosso modo de ver e de viver a vida é o mais correto, e a gente fica fechado. Mas o problema maior não é nem ficar fechado, é querer fechar o outro dentro da sua própria casinha, dentro da sua própria percepção de mundo. A gente é melhor do que isso. A gente pode viver, sim, com mais harmonia, se a gente se propor, se a gente se propuser a viver com mais equilíbrio, com mais harmonia. E tudo começa dentro, de dentro para fora. E entendendo que estamos aqui nessa ciranda, ninguém está com a resposta certa. Estamos aqui aprendendo, mas as nossas experiências vão nos mostrando o quanto é importante dialogar, escutar. Era Rubem Alves que falava, agora eu estou aqui em dúvida, mas eu acho que é ele mesmo que falava que não queria saber de cursos de oratória, ele queria saber de cursos de escutatória. Porque é algo que a gente precisa realmente. É muito fácil a gente querer falar, mas é muito difícil a gente parar para ouvir realmente. Vou passar até um exercício aqui, né? Eu nem passo exercícios aqui no Poesia Falada, né? Os exercícios eu deixo lá pro canal Tupi no Mundo, quando a gente faz, né, o Arte Nutri, que é unindo nutrição e arte. Aí eu passo exercícios para o pessoal lá. Mas aqui eu vou passar um exercício. Essa semana, tente escutar de verdade. Primeiro você. Às vezes a gente está tão ali, né, conectado com tudo, com os feeds, com as redes sociais, com a vida social dos outros, que muitas vezes a gente nem conhece, que a gente esquece de se escutar. Mas o exercício não é nem esse, porque isso é importante, a gente precisa fazer diariamente, se escutar também. Mas é escutar verdadeiramente o outro, sem interromper sua fala. Às vezes a gente tem a mania de querer, inclusive, complementar a fala do outro com palavras que, enfim, a gente acha que é o que a pessoa está precisando, porque não tem paciência, né? Tem gente que tem uma dificuldade maior de falar, tem gente que tem um jeitinho próprio de falar, que é mais devagar, que é mais tranquilo, que é mais reflexivo. E se conversa com outra pessoa que é mais agitada, se você for uma pessoa mais agitada, você sabe que você quer ficar complementando o outro, assim, para ver se o outro termina logo a fala, para você que já tá lá, ó, com as engrenagens todas funcionando, você vai lá e já dá uma solução pro problema dele, ou vai inquirir sobre aquilo também, né? Você quer falar. Ou seja, você nem tá escutando de verdade a pessoa. Porque quando você tá escutando, para você retornar a fala dela, você precisa assim meio que ficar em silêncio um tempinho. Respirar fundo, digerir o que aquela pessoa acabou de falar para você, para depois sim você dar a resposta. Essa é uma forma mais verdadeira e mais profunda de dialogar. E como isso ajuda nos relacionamentos amorosos, nos relacionamentos com os filhos, com os familiares, né? Nos relacionamentos profissionais. Se a gente tivesse essa abertura de escutar de verdade,
digerir o que a gente escuta e só depois retornar à fala, né? Responder de fato. Seria bem mais interessante. Então, deixo esse exercício aí para vocês, tá bom? Uma poesia falada de hoje, que eu acho que foi um pouquinho mais demorado. Hoje eu tô assim com vontade de ficar falando, enfim. Mas eu vou terminar por aqui, né? Que é poesia falada pra gente curtir um pouquinho aí de poemas. E, enfim, não precisa ficar também cutucando tanto. Um beijo, um abraço. Até semana que vem, que essa semana seja harmônica para você. Comece construindo isso internamente. Leia poemas. Se você quiser, faça o seu próprio mantra, né? Colocando aquilo que você quer, deseja para você, para os outros, para o mundo. E tenha ele colado na parede ou na sua carteira, na sua bolsa e leia diariamente para que você vá se inspirando. Eu tenho um aqui na minha parede, aqui, ali. É um poeminha, né? Não fui eu que escrevi, não, mas é de um calendário que eu sigo, eu acho muito bonito, que eles têm poemas, um poema para cada dia, né? Para cada pessoa. Então eu leio o meu, internalizo, né? Eu acho que é uma forma também de a gente se colocar no mundo de uma maneira mais equilibrada, né? Resgatando essa força que todos nós temos, mas que muitas vezes a gente se esquece um pouquinho ali nessas comparações, nessas brigas, nessas intolerâncias, enfim, em várias coisinhas, né? Da nossa rotina. Então é bom separar um tempinho para você também, para você se alimentar, alimentar a sua alma, alimentar a sua mente, alimentar suas emoções. Um beijo, um abraço, uma semana harmônica para você, com muita poesia, por todos os lados. Até mais, poesia!